havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, e nós vivemos os últimos dias, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Senhor Jesus, nós sabemos que estás assentado nas alturas, sabemos que estás sentado à destra do Pai, sabemos que és majestoso e maravilhoso, e hoje rendemos a nossa vida a Ti, Senhor. Abrimos o nosso coração para Ti, Senhor Jesus. Rendemos o nosso louvor a Ti. Vem sobre este lugar, Senhor Jesus. Tu nos deste salvação, Tu nos deste vida, Tu nos permitiste, Senhor, nos permitiste chegar à presença do Pai. Tu rasgaste aquele véu de alto a baixo para nós podermos chegar à presença do Pai. Tu nos disseste que és o caminho, a verdade e a vida e que ninguém irá ao Pai sem ser por Ti. Então nós te pedimos hoje, Senhor, vem-nos mostrar esse caminho, vem-nos mostrar essa verdade através da Tua palavra e vem-nos mostrar a vida que Tu tens para cada um de nós, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te adoramos nesta manhã. Toda a honra e toda a glória são para Ti, Senhor. Para Ti é o louvor, para Ti é a honra, para Ti é a glória. Toda a honra, toda a glória são para Ti, Senhor, nesta manhã. Toda a honra, todo o louvor e toda a glória são para Ti, Senhor. Te adoramos nesta manhã, Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos com tudo o que nós temos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte. Ele ressuscitou.
adoração. no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória e morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, declara com toda a sua força: Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Amém. Amém. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Na cruz, você acabou de declarar que na cruz Ele te libertou. Nós declaramos o imenso amor de Deus sobre nós. Ele levou sobre si o nosso pecado, a nossa dor. Ele levou sobre si a morte e Ele venceu a morte. E graças ao seu grandioso amor, hoje a gente está aqui. Hoje a gente pode declarar que Jesus nos amou, que Jesus nos ama. Amém? Então, coloque mesmo diante do altar do Senhor a tua adoração, a tua gratidão. Coloque sobre os pés dele a tua rendição. Amém, Senhor. Declare no altar. Me libertou. Amém, Senhor. Na cruz me libertou. Na Cruz me libertou. Na cruz me libertou. Declare. Na cruz Me libertou. Na cruz me libertou. Na cruz me libertou. Na cruz me libertou. No altar. no altar de adoração, Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Declare: seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou. Declare só a igreja. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou. Na cruz me libertou. Na cruz me libertou. Na cruz me libertou. Vou declarar com o Senhor que, porque dele, por ele, são todas as coisas.
Por isso nós estamos aqui, para celebrar a vida. Hoje o Senhor dá mais um ano de vida à nossa pastora, aleluia. Então vamos adorar o Senhor. Assim, ó. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas são para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que ele fez é para engrandecer o nome dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. E quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Tanta sabedoria que o homem nunca vai alcançar. Quão insondáveis Os juízos do Senhor são perfeitos para nossas vidas. Então só nos resta dar glória a Ele. A Ele a glória, a Ele a Toda a glória, toda a honra ao Teu santo nome, Jesus. A Ele a glória, pra sempre, amém. Sempre, sempre, sempre. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profunda riqueza. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Glória.
Adore a Ele. Adore a esse Deus que você está dando glória hoje. Levanta a sua voz em adoração a Ele, porque dele e por Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Entrega a tua vida hoje a esse Deus. Entrega esse Deus que é campeão, que é vencedor, que é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Ele que é merecedor e digno de toda a nossa vida, de toda a nossa entrega. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Reconhecemos tudo que é, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós te exaltamos por isso, Senhor. Ó Deus, com a imensidão que Tu és, Deus. A imensidão do Teu amor. Tu enriqueces em nosso amor, Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Só a igreja declare a Ele a glória. Cante em todo o seu coração. A Ele a glória. Só a Ti a glória, Deus. Todo louvor pertence a Ti, ó Deus. A Tua igreja, ó Deus, te rende toda a honra e toda a glória, Deus. Pra sempre, amém. A Ele a glória. Seu inimigo não vai roubar a nossa adoração, ó Deus. O mais que ele tem, ó Deus, ele nunca vai roubar a nossa adoração, ó Deus. Onde o nosso louvor é pra Ti, ó Deus. Nós vivemos pra Te dar glória, ó Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Glória. Pra sempre. Glória pra sempre, amém. Amém, Senhor. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Nós te exaltamos, Deus. Declaramos que cremos em Ti, Senhor. Declaramos que só Tu és Deus, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Santo, santo, santo. Pra sempre, amém. Tu Amém. és maravilhoso, Deus. Sim, Tu Deus. és tremendo. Santo, santo, Tu és o santo, Deus santo, que cumpre santo, as promessas santo, que faz ao Teu povo, aleluias. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós cremos nas Tuas palavras, ó Deus. E nós vemos o Teu agir. Nós vemos a firmeza das Tuas palavras em nossas vidas, aleluias. Sendo mais um ano que nós completamos de vida. Sendo mais um nascimento. Sendo mais um ciclo se completado em nossas vidas. Sendo portas abertas para nós. Nós vemos que Tu és fiel, aleluia. Deus de Abraão,
Glória a Deus. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Porque nós sabemos. Sei que tu és fiel a mim. Início, meio e fim, tudo vai passar, tu permanecerás. E hoje posso ver que não há que tu não possas fazer. Se o vendaval vier me abater, firme estarei. Se me prometeu vai acontecer, eu descansarei. Eu sei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol. Do nascer do Ao amanhecer. sol ao anoitecer, Ele é Deus. eu te louvarei. E nós te louvaremos, Senhor. Sei que tu és fiel a mim. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento. Jamais. Jamais me deixará. Cada dia nossa fé aumenta. Minha fé está em Cristo, minha âncora Nosso porto seguro. no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento, jamais me Minha fé está em Cristo. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Jamais. Jamais me deixará. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel Do nascer do sol, do nascer do sol ao anoitecer eu louvarei. Eu sei, Senhor. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Depositamos a nossa fé em ti, Senhor. Declaramos, Senhor, que és a nossa âncora, Senhor, que és o nosso fundamento, Senhor. Sem ti nada somos, Deus. Minha fé está em Cristo. Minha fé está em Cristo, Ele é nossa minha âncora âncora no no mar. Um ponto mar, seguro. Um farol com direção. meu firme fundamento, Jamais. jamais me deixará. Confia. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Minha fé
fé. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Jamais, Jamais me deixará. sei que tu és Fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Do nascer do sol ao anoitecer eu louvarei. Eu sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a do nascer do sol. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Porque nós sabemos. Sei que tu és fiel a mim. Mais uma vez declare. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, não saias da oração. Fecha os teus olhos e coloca a tua mão na zona do peito, na zona do coração. A nossa boca tem poder, a nossa boca, quando nós declaramos com um coração verdadeiro o que nós declaramos, tem um peso muito grande no mundo espiritual. Amém? Tu acabaste de declarar que o Senhor Jesus é a tua âncora. Tu acabaste de declarar que o Senhor Jesus é fiel a ti, mesmo quando tu não és fiel, mesmo quando nós falhamos. Então repete assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa por cada vez que eu largo a tua âncora. Me perdoa, Senhor Jesus, de cada vez que eu tenho mais fé em mim do que em ti, e me ajuda a não ter medo no mar, a não ter medo na tempestade, a não ter medo na tribulação, porque tu és a minha âncora. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Amém. Deus é bom. Deus é muito bom. Podemos tomar os nossos lugares, amém? Eu já tomei o meu. Agora. Shalom. Bom dia. Bem-vindos à casa do Pai. É bom estar na casa do Pai. Eu sei que eu dou muito aquele exemplo, que é um exemplo que eu gostaria de viver, que não vivi ainda. Dou muito aquele exemplo de Isaías, quando ele diz que estava no templo do Senhor e o via sentado no alto e sublime trono. E, gente, vocês imaginam o que é nós podermos estar num lugar onde nós vemos isso? Nós, por vezes, sentimos que o céu toca a terra quando estamos na adoração, quando nos entregamos. Agora vejam o que é nós estarmos num lugar onde vemos o Senhor no seu alto e sublime trono, como diz a palavra, e as orlas do seu manto enchem aquele lugar de glória. Acho que nessa altura, se o Senhor nos levar, é a melhor coisa que pode acontecer. Amém? E não é por acaso que o Senhor nos tem ministrado sobre adoração e sobre a importância de realmente sermos adoradores. Não é? E nós vamos chegar lá, amém? Em nome de Jesus a gente chega lá. O Senhor vai ter misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, entregamos este tempo nas Tuas mãos. Obrigado por nos teres
por teres falado connosco, Senhor, no tempo da adoração. Obrigado pela tua presença doce, mas forte. Obrigado, Senhor, porque essa presença doce e forte mostra como um cordeiro e o leão de Judá podem estar juntos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda a glória, toda a honra sejam para ti, Senhor. Seja connosco neste tempo, Ruach do Senhor, doce Espírito Santo, Deus vivo. Usa este momento, usa este lugar, usa este tempo tão especial que tu criaste hoje para nós, Senhor, para poder ministrar aos nossos corações algo tão importante para as nossas vidas, Senhor. Que não seja apenas palavras largadas, mas que seja o teu Espírito Santo a falar com cada um de nós. Eu repreendo desde já todo o espírito de distração, todo o espírito de preocupação que possa invadir as nossas mentes e nos afastar do Senhor nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Nós liberamos as crianças, que as crianças possam ir para a sua aula. Amém. Declaramos que a mesma unção que vai estar aqui vai estar a ministrá-los lá dentro. Que o Senhor possa dar graça aos professores. Que o Senhor possa dar um coração novo a cada criança. Que da mesma forma que nós entramos aqui para não sairmos da mesma forma. Que elas saiam dali prontas para ser o rastilho nas casas delas, para incendiar os seus pais, incendiar a sua família com a graça de Deus. Amém. Amém. Hoje é um dia muito especial para nós, porque é o dia que nos reunimos mesmo na casa do Senhor. A gente reúne-se todos os dias na nossa casa e temos o nosso tempo com Deus, mas hoje é um dia especial. Para mim, para a minha família, ainda é mais especial, porque temos um aniversário gostoso da Sandra. Mas o que é importante nós percebermos é que hoje é dia 7 de agosto. Amém? Hoje sabemos. Quer dizer que hoje é dia 7, quer dizer que ontem foi dia 6. E amanhã é dia 8. Ou seja, nós sabemos que amanhã é dia 8. O que nós não sabíamos, se calhar, antes de chegar aqui, é que amanhã é o dia em que o nosso futuro começa a mudar. Porque nós estamos num ciclo novo, nós estamos num tempo novo. E hoje, primeiro domingo do mês, amanhã, primeira segunda-feira do mês, depois de um culto, é o dia em que começa o nosso futuro. E tu sabes como vai ser o teu futuro a partir de amanhã? Eu não sei como vai ser o meu. Eu não sei se tu sabes como é que vai ser o teu, mas eu não sei. Eu não sei sequer como é que vai ser o dia de amanhã. Tu sabes como é que vai ser o dia de amanhã? A gente não sabe. Eu não faço a menor ideia. Quem está de férias, que é o meu caso, sabe que vai estar de férias, à partida. Quem está a trabalhar, sabe que vai estar a trabalhar, mas tudo pode mudar. Quem estava de férias na Ucrânia em fevereiro, de um dia para o outro mudou. Estava de férias, descansado, lá no mar, porque para nós é frio, para eles é uma temperatura normal. A divertir-se e da noite para o dia ou do dia para a noite mudou. Portanto, este tem de estar de férias, mas pode não estar. Da mesma forma, aqui em Portugal, quando estava em março de 2020, muitos de nós estávamos a trabalhar e um belo dia deitámos e no outro dia de manhã acordámos a dizer entrou o confinamento e ninguém trabalha e ficam em casa. E pessoas perderam o emprego e pessoas deixaram de trabalhar, outros foram abençoados, que através dali outros negócios começaram a fazer e nós sabemos como mudou a forma, por exemplo, da restauração funcionar, tanta coisa que mudou em Portugal, porque nem tudo é mau. Mesmo nos momentos difíceis temos que ver que a mão de Deus está lá. E, aliás, porque é Deus que controla. Deus quis mostrar ao mundo, com o Covid, claramente, que o mundo pode achar que domina tudo, mas uma coisa que o mundo não vê para o mundo. É para o mundo perceber que o Deus que eles também não veem pode parar o mundo a qualquer altura, porque Deus é Deus. E isso é importante. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É que nenhum de nós tem a menor ideia como vai ser o dia da manhã, o dia 8. Nem sabemos, nenhum de nós, se chegamos ao dia 8. Nós não sabemos se hoje é o dia em que Jesus volta. Não sabemos. Desde o momento em que Jesus subiu aos céus, que se diz que estamos a viver os últimos dias. Quando a Bíblia diz os últimos dias, não é hoje. É a partir do momento em que Jesus foi aos céus. Porquê? Porque eles conhecem as Escrituras. E através das Escrituras eles sabem que Jesus foi e na mesma forma que o viram subir, onde o ver descer. Então, a partir dessa altura, tudo aguarda a vinda do Messias. Isso é o que se chama os últimos dias. Mas nós já estamos a viver os últimos tempos. Porque vemos o mundo de uma forma como nunca se viu. Onde não há respeito, onde não há princípios, onde se põe em causa a palavra de Deus, onde se faz tanta coisa. E vemos os sinais naturais da forma como a terra está a clamar
para que algo mude, da mesma forma que há 2000 anos atrás a terra clamava pelo sangue do justo, para que os injustos pudessem ter vida. Por isso, nós não sabemos o que vai ser amanhã. Só o Senhor sabe como vai ser. Se calhar na vossa cabeça pode estar aí uma preocupação a dizer assim: epá, o Pedro tomou algum comprimido e hoje virou coach e vem falar do dia da manhã e do futuro. Não, obrigado, Senhor. Não tomei um comprimido. Eu já muitos dias atrás estava com dor de cabeça. Não virei coach. E só se Deus mandar é que eu vire coach. Mas duvido muito, porque Deus não é coach, Deus é Deus. E nada contra os coaches, mas tudo contra os coaches se isso afasta as pessoas de Deus. Um coach para nos motivar, para ter atividade física, para nos motivar para ser melhores estudantes, para nos motivar para ser melhores trabalhadores, para nos motivar para conhecer melhor onde é que nós podemos avançar, é fantástico. Mas Deus faz-nos isso tudo através da Bíblia. Não precisamos que haja ninguém a dizer outras coisas com palavras muito bonitas, muito eloquentes, porque há uma coisa importante. Nós não sabemos como vai ser o nosso futuro. Nós não sabemos como vai ser o dia 8. O que é que nós sabemos? Há uma coisa que nós sabemos de certeza. Todos sabemos como é que foi o dia de ontem. Amém? Só se algum de nós tiver uma amnésia temporária, daquela que não se lembra, bateu com a cabeça e não se lembra do que foi ontem. Todos nós sabemos como foi o dia de ontem. Eu sei o que eu fiz ontem. Eu sei o que eu tomei ao pequeno almoço. Eu sei o que eu almocei. Eu sei o que eu jantei. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu orei. Eu sei as vezes que orei. Eu sei as vezes que li a palavra. Eu sei tudo o que eu fiz ontem porque me lembro. Mas o dia da manhã eu não faço ideia do que vai ser. Mas há uma coisa também importante que nós sabemos, é que o que nós fizemos ontem, muitas das coisas que fizemos ou que não fizemos, condicionam o dia de hoje. É ou não é? Vou-vos dar um exemplo. Se nos deitarmos tarde ontem, por algum motivo, se nos deitarmos mais tarde do que o normal, se estivermos numa atividade qualquer que deitámos de madrugada, hoje custou para levantar. Foi ou não foi? Ou seja, a atividade que nós tivemos ontem, uma atitude, um comportamento que nós tivemos ontem, condiciona o nosso dia de hoje. E provavelmente até podemos acordar mal dispostos. Às vezes, quando a gente dorme mal ou quando come muito à noite. Outro exemplo, se nós nos zangámos com alguém ontem, se calhar hoje, quando acordámos de manhã, ainda estamos zangados e mal dispostos com essa pessoa. Porquê? Foi algo que a nossa alma fez e que está a condicionar o nosso comportamento hoje. Ou seja, o que é que nós podemos dizer sem sombra de dúvida? É que as nossas ações de ontem condicionam o dia de hoje. É ou não é? Isto é inquestionável. Deixem-me dar-vos um exemplo, ainda mais claro. Se eu ontem tivesse torcido um pé, eu hoje estava com o pé inchado e com dores. É ou não é? Não interessa a minha vontade de estar bem ou não. O pé estava inchado e com dores. Portanto, isso condiciona o nosso dia de hoje. Por outras palavras, fazendo aqui uma associação, nós podemos dizer que o nosso passado condiciona o nosso futuro. É ou não é? O que eu fiz ontem condiciona o futuro. Porquê? Porque o dia de hoje, ontem é futuro. Ontem era futuro. O dia de hoje é hoje. Hoje é presente. O dia 8 é o nosso futuro. E daí para a frente. Mas ontem, o dia 7 já era futuro. Ou seja, o que eu fiz ontem condicionou o meu presente e o meu futuro. Condicionou o mais próximo. Ou seja, o presente é o momento em que nós estamos, mas daqui a um minuto o que eu estou a falar já não é presente. Daqui a um minuto o que eu estou a falar já é passado. Por isso é que a Bíblia nos diz que a nossa boca tem poder. Por isso é que a Bíblia nos diz que a forma como nós falamos ou como agimos tem poder. Eu posso me esquecer do que eu disse ali, mas já foi ali, mas foi declarado, foi escrito, foi lançado. Por isso, temos que perceber que o passado condiciona o presente e é no presente que eu vou construindo o futuro. Eu não consigo ter o dia de amanhã sem chegar lá. Alguém consegue viver, tirando o Jamie Foxx naquele filme do Regresso ao Futuro, não é? Que andava naquele carro, de repente passava para o futuro e para o passado. Tirando isso, que é o Hollywood a fazer, ninguém consegue. E o Stargate, esqueci. Tirando o Stargate também. Ninguém consegue hoje viver o futuro. Nós temos que viver o presente para chegar ao futuro. E o que é que pode fazer com que o nosso presente não seja bom? O passado que nós tivemos ontem, anteontem, na semana passada, no mês passado. Isso tudo condiciona. Pode ser difícil nós entendermos isto, mas sabem para quem é que não é difícil? É para Deus. Porque Deus é o Senhor do tempo e do espaço. Deus está em todo o lugar e em todo o tempo e Deus sabe todas as coisas. E Deus existe
antes de haver tempo e antes de haver espaço. Eu sei que isto pode ser difícil para nós, para a nossa mentalidade, para a nossa inteligência humana, mas é assim que as coisas funcionam. Da mesma forma, isto é tão difícil para nós como se nós formos explicar a uma criança. Já nem vou falar aos bebés que estão aqui. Qualquer uma das crianças que está lá dentro. Se nós formos explicar, por exemplo, como é que o motor de um carro funciona, ou porque quando nós carregamos no interruptor a luz elétrica acende, elas não vão entender. Mas nós entendemos. Porquê? Porque já temos um pouquinho de maior maturidade. Já crescemos mais um pouco. Sabem quando é que nós vamos entender esta história do passado, do presente e do futuro? Quando o Senhor nos recolher para perto dele. Porque aí vamos perceber que não há passado, nem presente, nem futuro. Há o tempo eterno. E Deus nos chama exatamente para perceber isso. O que eu construí ontem, o que eu fiz ontem, condiciona o meu presente. E a forma como eu vou gerir o meu presente vai condicionar o meu futuro. Para o bem ou para o mal. É tudo uma semeadura que implica obrigatoriamente uma colheita. Como se costuma dizer, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos não semear. Também temos uma colheita não obrigatória que é 0. Mas se eu semeio, obrigatoriamente tenho uma colheita. E a colheita é de acordo com o que eu semeio. E o Senhor o que nos está a dizer hoje é que nós podemos ter um futuro maravilhoso. Amém. Quem quer ter um futuro maravilhoso? Eu quero. Como é que nós vamos ter esse futuro maravilhoso? Construindo um presente que nos permita alcançar um futuro maravilhoso. É isso que Deus nos está a dizer hoje. E a pergunta é a seguinte: estamos a criar condições para ter um futuro maravilhoso? Hoje, no presente, hoje, dia 7. Amanhã, quando lá chegarmos, já vai ser o nosso presente. Ou seja, nós, no nosso presente, estamos a criar essas condições, estamos a construir condições para ter um futuro maravilhoso, ou estamos a deixar andar, a ver se a vida corre bem? Não é? Vamos deixar, o vento vai levando e a gente vai andando. Tipo quando a gente está na praia, não é? A onda vem, leva-nos para um lado. A onda vai, leva-nos para o outro. Nós estamos a construir o nosso futuro ou estamos a deixar-nos ir? E no passado? O que é que nós deixámos no passado? O que é que nós semeámos no passado? Sabes que aquilo que nós semeámos vamos colher. Portanto, podemos colher bem ou colher mal. Estamos preparados para reconhecer o que semeámos no passado, eventualmente mal, e poder reverter isso com o amor e com a misericórdia de Deus, para que o nosso presente seja melhor e termos condições para construir um bom futuro? É isso que o Senhor nos diz hoje. O que é que eu estou a fazer? Sabes qual foi o único... Aprendi isso a semana passada, que a gente, embora leia a Bíblia, há coisas que às vezes nos escapam, e é bom haver sempre alguém que tenha mais entendimento do que nós, para nos ensinar coisas. Semana passada aprendi uma coisa. Sabes qual foi o único rei? Houve um único rei em Israel que não teve guerras durante o seu reinado. Sabiam? Foi o rei Salomão. O único rei. Independentemente, no final, ele perverteu-se um pouquinho e aquilo correu mal, mas não teve guerras. Ele não teve que desembainhar a espada durante o seu reinado. E sabem porquê? Porque alguém construiu no passado dele para que o futuro e o presente dele fosse bom. O seu pai, o rei Davi, um guerreiro, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, ele criou as condições para que o filho pudesse reinar. O filho, quando entrou para reinar, tinha uma única tarefa, podemos dizer que era o quê? Reinar e construir o templo. E o seu pai deixou tudo para ele. Isto mostra-nos o quê? Que não só nós podemos e devemos preparar as condições para o nosso futuro através do que fazemos no nosso passado, mas criar para a nossa descendência. Eu posso hoje começar a criar condições não só para o meu futuro maravilhoso, mas para o futuro dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. Poderem ser Salomões que têm um tempo preparado em que tudo está pronto para eles fazerem e eles têm uma vida tranquila e podem cumprir o chamado de Deus, porque Salomão cumpriu o chamado de Deus. Ou podem andar na confusão, porque o nosso legado, em vez de ser um futuro maravilhoso, foi um legado confuso. Por isso eu hoje não sou nada coach, como já estão a perceber. Sou cada vez mais bíblico, porque a palavra de Deus é a única coisa que nos separa daquela linha muito fininha que é o mundo com todos os seus enganos e com todos os seus artifícios e artimanhas para nós cairmos. Porque o diabo não está preocupado se eu conheço a Bíblia, porque ele conhece a Bíblia. O diabo não está preocupado se eu falo muito sobre a Bíblia, porque ele também fala muito sobre a Bíblia. Ele falou com Jesus
naquele tempo do jejum sobre a Bíblia. O diabo está preocupado é que eu aplique a Bíblia na minha vida. Porque quando eu aplicar a Bíblia na minha vida, ele tem menos hipótese de me chegar. Foi o que Jesus fez. Usou a palavra e viveu essa palavra. Por isso, o teu futuro, o meu futuro, é algo que nós não conseguimos controlar. Ai de nós que possamos pensar que podemos controlar o dia da manhã. Eu não posso controlar o dia 8, como não controlei o dia 7 de março ou o 8 de março, em que houve o confinamento. Eu não posso controlar o dia da manhã. Há quem pense que sim. Há quem pense que sim, porque tem muito dinheiro, tem muito poder, porque faz viagens ao espaço, porque faz isto, porque faz aquilo, consegue controlar tudo. Pararam todos com o Covid, como todos nós. E graças a Deus que a saúde e a doença vêm para o poderoso e para o normal. Vem para o Filho de Deus e para o que não é Filho de Deus, porque a palavra de Deus assim nos diz isso. Vem para todos o dia bom e o dia mau. Por isso, a questão é, se não podemos modificar o nosso passado já foi. Alguém pode mudar o que comeu ontem ao almoço? Não, até já está digerido. Alguém pode mudar uma palavra que disse ontem? Não, nós não podemos mudar o nosso passado. Podemos fazer o quê? Podemos controlar o que vai acontecer hoje por causa do que eu fiz ontem. Podemos pedir ajuda ao Espírito Santo para me dizer como é que eu vou, como se costuma dizer em linguagem militar, como é que eu vou mitigar os danos, como é que eu vou minimizar os danos daquilo que eu ontem fiz, que sei que não é certo. Como é que eu vou mitigar esses danos para que o meu presente seja um presente em que eu possa construir um futuro maravilhoso e não ser um presente em que eu fico inundado e afogado naquilo que eu fiz ontem. Essa é a importância. Nós podemos construir o dia de hoje de uma forma diferente. Porque nós já vimos que vamos ser condicionados. Então, como é que eu faço para mudar isso? Espera, deixa-me deixar aqui uma coisa clara. Quer dizer que se eu fizer isto tudo, eu garantidamente vou ter um dia maravilhoso amanhã? Não. Eu não controlo o dia da manhã. Deus é quem controla tudo. Deus é o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor da nossa vida. O que eu posso fazer é, ao meu nível, porque Deus nos escolheu para fazermos parte da história, amém? Deus nos escolheu, a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, Deus escolheu-nos para fazermos parte da história da restauração da humanidade. Deus podia fazer tudo assim na mesma hora. Não havia nada, acabava tudo, o pecado acabava. Mas Deus escolheu que o homem que fez a asneira é o homem que vai ser restaurado através do sacrifício de Jesus. Jesus fez o que era difícil, foi o sacrifício. Eu tenho que fazer o quê? Entender o sacrifício, aceitar o sacrifício, viver o sacrifício e usufruir da bênção do sacrifício. Portanto, eu não controlo o dia da manhã. Eu não posso dizer que vou ter um dia maravilhoso. Agora, a verdade é que se eu fizer tudo bem hoje, eu crio as minhas condições humanas para que Deus me possa abençoar amanhã, para que Deus me possa guardar amanhã, para que Deus me possa direcionar amanhã. Porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Se eu estiver fora dos caminhos de Deus, garantidamente, eu continuo a não controlar o dia da manhã, mas alguém vai controlar. E não é Deus. Se eu não estiver alinhado com Deus, eu continuo humanamente a não poder controlar nada, porque eu não controlo nada. Nós não controlamos. Quem tem flores em casa? Muita gente tem flores em casa. O que é que a gente faz à flor? A gente rega, outros não regam, outros é só com a força da mente para ver se ela cresce. A gente rega. A gente garante que a flor não morre. Nem uma flor a gente controla, nem um peixinho do aquário a gente controla. Portanto, ter a veleidade de dizer que eu vou controlar o meu dia da manhã, não. Ou seja, nem com Deus, nem sem Deus, eu não controlo o meu dia da manhã. A diferença é que com Deus, eu sei quem me controla. Sem Deus, eu também sei quem me vai controlar o dia da manhã. Mas eu não vou dar publicidade porque ele não justifica. Por isso temos que perceber como é que eu vou pegar naquilo que eu fiz de errado, como é que eu vou melhorar para poder criar esse futuro. Porque a verdade é que eu tenho que fazer a minha parte. É hoje. Amanhã pertence a Deus. Hoje pertence a mim fazer a minha parte. Claro que Deus me dá direção. Claro que sim. Claro que eu faço aquilo que Deus me diz. Claro que sim. Mas viram bem? Ouviram bem? Claro que eu faço aquilo que Deus me diz. Porque se eu não fizer, estou a fazer a minha parte ao contrário. E se eu fizer a minha parte ao contrário, as coisas não correm bem. Isto pode parecer confuso, mas eu vou-te dar 2 exemplos bíblicos de 2 homens na Bíblia em que um criou condições para o seu futuro com Deus e outro criou condições para o seu futuro sem Deus. Vocês dizem, o quê? Mas está na Bíblia alguém que criou condições para o seu futuro sem Deus? Está. A Bíblia tem várias coisas maravilhosas. Eu ia mentir se tinha uma coisa maravilhosa. A Bíblia tem várias coisas maravilhosas. Além de ter a palavra de Deus, além de nos mostrar quem é Deus,
Mostra-nos os homens da Bíblia que fizeram as coisas bem e mostra-nos os homens da Bíblia que fizeram as coisas mal. Para nós podermos escolher facilmente com o exemplo de um ou com o exemplo do outro. A Bíblia podia só mostrar coisas boas. Se calhar em vez de 66 livros tinha 6, ou 7, ou 8, que era só a parte de Jesus. Mas a verdade é que a Bíblia nos mostra tudo para nós percebermos. Eles eram homens e mulheres como nós. E como pessoas iguais a nós. Podem falhar ou podem fazer bem. A questão é quem nós ouvimos. Que voz é que nós ouvimos? Ouvimos a voz de Deus ou ouvimos a voz do mundo? Essa voz é que nos condiciona muitas vezes a hoje, no presente, não fazer o que é o certo e então, em vez de preparar-me para um futuro maravilhoso, preparo-me para um futuro que não é maravilhoso. Vou-te dar esse exemplo. Um deles, como eu já disse, foi contrário à vontade de Deus e à palavra de Deus. O outro, no seu presente, decidiu obedecer a Deus. Vou-te já dizer uma coisa. O que obedeceu a Deus não fez tudo bem, mas fez maioritariamente bem. O que era muito, muito, muito importante, ele fez bem. Fez coisas erradas, e já vos vou dizer quem foi, fez coisas erradas. Mas sempre que havia aquela decisão fundamental na vida, ele fazia de acordo com o que Deus lhe dizia. Claro que fazia coisas erradas. Era humano, ainda não tinha o Espírito Santo de Deus para ajudar como nós temos. Nós temos menos desculpa. Temos isso. Teve precalços, teve decisões erradas, claro. Mas as decisões principais para a sua vida e para a sua descendência, ele tomou as certas. Essa é que é a verdade. E houve uma que ele tomou errada e que até hoje o mundo percebe isso, porque ele tomou essa decisão errada e o mundo ainda hoje percebe isso. E vocês já estão a perceber quem é este personagem que eu estou a falar. Agora deixem-me falar do outro, para vos aguçar a curiosidade antes de dizer os nomes. Vou-vos já dizer que, por acaso, o nome de cada um começa pela mesma letra, curiosamente. O outro fez tudo mal? Não. Fez muita coisa bem. Fez muita coisa mesmo bem. Só que aquilo que ele fez de errado manchou de tal forma o seu presente que impediu que o seu futuro fosse maravilhoso e teve um futuro completamente triste. Porquê? Porque se eu tiver aqui esta garrafa de água, foi um exemplo que eu ouvi há muitos anos e é verdade. Por acaso eu até já abri e já bebi. Mas imaginem que eu não tinha bebido. Qualquer um poderia beber esta garrafa de água. Com sede, hoje não está um dia tão quente como isso, sabia bem. Agora imaginem se eu chegava ali ao nosso óleo da igreja e colocava aqui uma gotinha de óleo. Uma gota em 33 centilitros de água. Faz alguma diferença? Continua a ser água. Alguém bebe? Não. Foi só uma gota. Às vezes aquela decisão errada é só uma, mas é naquilo que é mais importante. E arruína completamente aquilo que se pode esperar, aquilo que se pode fazer. Assim é com o pecado. Nós podemos fazer tudo certo. E faremos uma coisinha errada. E isso leva a quê? É que tenhamos que nos consertar com Deus. Porque se não nos consertarmos com Deus, essa coisinha errada vai sobressair naquilo que é bom e nós deixamos de ter o bom de Deus em nós. Então, como eu disse, estes homens, o nome deles começa pela mesma letra. Um chama-se Adão e o outro chama-se Abraão. Um arruinou o seu futuro com uma decisão errada e o outro criou um futuro maravilhoso para a sua descendência com a decisão certa que tomou. E assim pode ser connosco. Adão hipotecou o seu futuro completamente por causa de uma decisão errada. E Abraão criou condições para que a sua descendência, o seu futuro fosse bom devido à sua obediência. Como eu disse, Adão fez tudo errado? Não. Pensem bem, o que é que o Senhor nos diz em Gênesis? O Senhor em Gênesis diz-nos que colocou Adão no jardim, aliás, até falámos nisso a semana passada, se não me engano, colocou Adão no jardim para fazer o quê? Para o guardar. Vocês acham que Deus colocava alguém no jardim para guardar uma coisa se não fosse de confiança? Tu colocavas alguém a guardar a tua casa ou os teus filhos se não fosse alguém de confiança? Não. Então, Adão era de confiança. Adão era bom. Adão tinha relacionamento com Deus. Adão foi feito conforme a imagem e a semelhança de Deus. Então, o que é que nós percebemos? Ele não fez tudo mal. A Bíblia diz-nos que Deus deu uma tarefa a Adão, que foi dar nomes aos animais, às plantas, aos peixes, aos pássaros. E a Bíblia não nos diz que Deus ficou insatisfeito com ele. Então podemos presumir o quê?
a tarefa dele correu bem. Ele fez uma boa tarefa. Ele correu tudo bem. Ou seja, a primeira coisa que ele fez bem. E foi fazendo coisas bem. Até que chegou a um ponto que tomou uma decisão errada. E deixou de ser de confiança. Sabem porquê que deixou de ser de confiança? Porque a Bíblia também nos diz, lá em Gênesis, acho que é o último versículo do capítulo 3, a Bíblia diz-nos que depois de Deus ter expulsado Adão e Eva do jardim, o Senhor colocou querubins com espadas a guardar o jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porquê? Porque Adão já não era de confiança. E Adão sabia onde era o jardim e podia querer voltar para lá. Podia querer desrespeitar mais uma vez o pai e voltar para lá. Então, uma decisão fez com que alguém que era de total confiança e que guardava o jardim de Deus, passou a ser alguém que era impedido de entrar no jardim se quisesse. Ou seja, uma decisão errada que eu tomo hoje pode arruinar o meu futuro e o da minha descendência. Uma decisão certa que eu tomo hoje por obediência a Deus vai fazer com que eu crie condições para ter um bom futuro e uma boa descendência. E isto é uma coisa que é importante nós percebermos, porque esta decisão de Adão ditou o seu futuro. Já Abraão foi ao contrário. Fez tudo certo? Não. Mas nos momentos decisivos obedeceu à vontade de Deus. Há pouquinho estava a dizer, Abraão, por causa da sua ansiedade, porque o ser humano é ansioso muitas vezes, até nós cristãos temos o Espírito Santo, às vezes somos ansiosos e não sabemos esperar, embora a Bíblia nos diga, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas às vezes nós andamos preocupados, como é que vai ser o trabalho novo amanhã, como é que vai ser... Não andemos ansiosos por coisa alguma, mas mesmo assim às vezes andamos com isto, com aquilo, faltam 3 dias para as minhas férias, pronto, fica lá um tempo maravilhoso, já não há vontade de ir de férias, mas a verdade é que a gente às vezes anda ansiosos por coisas que não justifica. E Abraão, se eu me enganar, corrijam-me, como os nomes são parecidos, começa por A e acaba em O, ainda por cima, e Abraão tomou uma decisão errada por causa da ansiedade, que foi quê? Foi ter um filho com uma escrava, que foi Ismael. Por causa disso, ainda hoje, lá na Palestina, os árabes e os judeus estão em guerra, por causa de uma decisão errada de um homem há milhares e milhares de anos atrás. Portanto, vejam bem, embora Abraão depois tenha tomado decisões certas, houve uma que não é tão relevante quanto, mas o mundo paga por isso, da mesma forma que o mundo paga pela decisão de Adão. Senão não estávamos aqui hoje. Já estávamos a jogar as coroas ao Senhor, a declarar santo, 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 24 horas por dia. Portanto, Abraão fez tudo certo? Não. Mas nos momentos decisivos, Abraão fez o que era certo. No momento em que Deus lhe diz em Gênesis 12, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para esta terra que eu te mostrarei. Deus não lhe disse qual era a terra. Atenção. Vais para... E não havia GPS na altura, nem telemóvel, okay? Nem mapa. Portanto, Abraão, isso é que é conhecido pelo pai da fé. Tudo era pela fé. Imagina, tu estás ali na rua e alguém diz assim, olha, vai para aquele lugar que eu te mostrarei. O que é que tu dizes logo? Este é, coitado, apanhou-me de sol, a gente vira costas e vai embora. Mas Deus disse, vai para aquela terra, larga tudo o que tens e vai para a terra que eu te mostrarei. Convenhamos que Abraão não era propriamente um pé descalço. Abraão era um homem rico, era um homem que tinha terrenos, tinha gado, tinha família, tinha tudo aquilo que precisava para não depender de ninguém. Agora vejam bem, ele podia ter feito o quê? Podia ter feito assim. Não, mas vou para que terra? Eu não conheço aquela terra. Só que Deus também lhe disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e de ti farei uma grande nação. E Abraão percebeu, espera aí, isto é uma decisão não só para mim, é uma decisão para os filhos que eu não tenho, mas que vou ter. Porque ele não tinha, mas vou ter. Ele percebeu a importância daquilo que Deus lhe estava a dizer, então decidiu o quê? Obedecer. Fez tudo certo? Não. Nem nessa decisão fez tudo certo. Deus disse para ele largar toda a gente, ele levou o sobrinho pela mão, o Ló e a sua mulher. O Ló e os trabalhos do Ló, as tarefas do Ló, as mentiras do Ló, os problemas do Ló. Porquê? Porque mesmo assim não obedeceu muito bem. Mas a decisão mais difícil era esta, era realmente ir para o lugar que Deus mandou. E ele foi. E Deus fez dele uma grande nação? Fez. E Deus fez dele uma grande descendência? Fez. Exatamente. Que não se consegue contar sequer nas areias do mar, nem nas estrelas do céu. Deus fez isso tudo. Porquê? Porque ele obedeceu. Porque ele obedeceu a uma direção de Deus. Abraão
criou condições para que o futuro dele e da descendência dele fosse um bom futuro. Por isso ele é considerado um dos pais da fé. Por isso ele é considerado um dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. É assim que o povo judeu fala quando fala de Deus. Deus não diz Deus de Moisés, e Moisés foi importante, não diz Deus de Davi, porque eles perceberam que Abraão, Isaque e Jacó são ali os pilares da fé que ajuda a, nos momentos difíceis, percebermos o que temos que fazer ou o que não temos que fazer. E a descendência, vamos esquecer Ismael, porque Ismael foi feito fora da linhagem foi feito fora daquilo que deveria ter sido. O primogênito de Abraão chama-se Isaque. O que é que nós temos a dizer de Isaque? O que é que a Bíblia nos mostra sobre Isaque? Um patriarca, um homem que era exemplo, um homem em que, quando a própria mulher fez coisas erradas, ele ensinou à mulher que tinha que fazer as coisas certas. Ou seja, o oposto de Adão, que se escondeu na falha da Eva para não se mostrar como alguém que deveria tomar as decisões certas, Isaque fez exatamente o contrário. Quando a mulher roubou as coisas do pai, ele fez o que era o certo. Ele tomou as decisões certas. A Bíblia nos mostra este exemplo. E Adão? Eu mostrei o que é que Abraão fez quando Abraão obedeceu a Deus. O Senhor nos diz na sua palavra que quando o lançou de fora, eu vou-vos ler esta palavra que é importante a gente ler para perceber. Deixa-me aqui situar. Está lá em Gênesis 3, no capítulo 23, diz assim. 3, 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Os detalhes na Bíblia são muito importantes. O que a Bíblia nos está a dizer aqui é que quando Deus lançou Adão e Eva, claro, fora do jardim do Éden, ele foi lançado na terra de onde ele fora formado. Ou seja, o que a Bíblia nos diz é que o Senhor pegou num pedaço de terra, soprou nesse pedaço de terra o seu fôlego de vida e criou Adão. Da terra, o Senhor criou Adão. Adão não foi criado no jardim. O Senhor criou na terra e depois de ele estar criado e formado, ele colocou no jardim do Éden. E o que a Bíblia nos diz é que quando ele toma essa decisão contrária, o Senhor o colocou de volta ao lugar dele. O que isto quer dizer para nós hoje, que nós entendemos a Bíblia, é que quando nós tomamos uma decisão errada, quando pecamos, não é uma decisão errada de vou atravessar a rua mais acima ou mais abaixo. É quando eu peco, quando eu tomo uma decisão contrária à palavra de Deus, nós voltamos ao lugar de onde estávamos antes de conhecer Deus. Porque a Bíblia nos diz que todos os quantos pecaram estão destituídos da glória de Deus e afastados estão de Deus. Então, tal como Adão, quando pecou, voltou à terra, ele não podia ficar naquele jardim, por muito que Deus tivesse um amor imenso por ele, porque o criou, ele não podia ficar naquele jardim, porque aquele jardim era um jardim onde havia santidade. E quem peca não consegue estar ao pé da santidade. Quem peca e não se arrepende, melhor dizendo, não pode estar ao pé da santidade. E Adão não se arrependeu do que fez. Adão justificou o que fez. Eu pequei por causa da mulher que tu me deste. Vejam o nível da conversa de Adão. Quando Deus lhe perguntou o que se passou. Eu pequei por causa da mulher que tu me deste. Ele atirou a responsabilidade do pecado dele e do pecado da Eva para Deus. Quando Deus apenas criou uma ajudadora para fazer ali uma família. Portanto, o que é que isto nos mostra? Quando nós temos pecado na nossa vida, nós não vemos o Senhor no alto e sublime trono. Nós não vemos a orla do seu manto a encher o lugar da sua glória. Enquanto não nos arrependemos e não tomamos a decisão certa, nós não construímos hoje, no nosso presente, um futuro maravilhoso. A gente pode dar a justificação que quiser. Podemos arranjar as atenuantes que quisermos. Mas a verdade é que o pecado nos afasta da presença de Deus, como afastou Adão da presença de Deus. Afasta cada um de nós. Se eu hoje no meu presente pecar, se eu hoje no meu presente me afastar da presença de Deus, eu no meu futuro não vou estar com Deus. Seja amanhã dia 8, ou seja daqui a 10 anos, em 2032, no dia 8. Eu não vou estar na presença de Deus, a menos que eu me arrependa e pelo sacrifício de Jesus eu possa voltar à presença de Deus. O que é importante aqui no meio disto tudo? É nós percebermos
que é hoje que eu defino o meu futuro, não é amanhã. Como diz os anúncios de televisão, não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Hoje é o dia para eu construir o meu futuro. Hoje é o dia para eu perceber alguma coisa que no meu passado não esteja bem e eu começar a tratar isso com Deus e a partir de hoje ter esse cuidado para ter uma vida com Deus amanhã, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 e eu ver daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 e daqui a 30 os meus filhos e os meus netos a terem essa vida com Deus. Se Adão tivesse tomado a decisão certa, não era jogado fora do jardim. Não era jogado fora da presença de Deus. E essa é a importância que nós temos que perceber. Eu há pouquinho falei de Isaac. Não é? Isaac, um homem, um primogénito de Abraão, considerado um patriarca. E agora vou falar um pouquinho sobre o primogénito de Adão. Quem se lembra do nome do primogénito de Adão? Os 10 mandamentos é até outubro, não se esqueça. O desafio dos 10 mandamentos. Não sei se alguém está a fazer. Eu sei que há quem esteja a fazer o desafio de aprender os 10 mandamentos até outubro, que é a altura da festa dos tabernáculos. Eu não vou perguntar a ninguém, mas acredito que haja muita gente que se calhar nesse dia não vem ao culto com medo de eu fazer uma pergunta daqui. E o 5? E o 6? Não vou fazer isso, podem vir descansados. Mas primogénito de Adão, vou-vos ler, está lá em Gênesis, no primeiro versículo do capítulo 4, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Todos conhecemos a história de Caim e todos conhecemos a história de Isaac. A diferença de eu tomar a decisão certa é que eu estou a construir um futuro para a minha descendência. Ou a consequência de eu tomar a decisão errada, a desobediência, é que eu estou a criar um futuro também para a minha descendência, que é Caim, que matou e que fez o que não deveria ter feito e que foi completamente a consequência da decisão de Adão. A forma mais fácil de nós entendermos isso são estes realmente 2 exemplos. Claro que nós podemos falar de tudo o que foi acontecendo depois, claro que podemos perceber que Abel era bom, mas o primogénito define aquilo que os seus pais fazem, que a sua antecedência faz, que a sua ascendência faz. Da mesma forma que eu tenho que ter cuidado. Porquê? Isto é uma questão espiritual um pouquinho complexa, mas deixem-me tentar resumir de uma forma simples. O grande objetivo do diabo em cada família é sempre alcançar os primogénitos. Isto quer dizer que a gente deve deixar de ter cuidado com os nossos filhos que não são os primogénitos? Não. Temos que orar por eles na mesma, temos que ter cuidado na mesma. Mas o diabo quer alcançar o primogénito, porque sabe que o primogénito é o primeiro daquela família. Ele sabe que o primogénito pode deitar uma família abaixo ou pode ajudar a construir uma família. Ele sabe o que Isaac fez e sabe o que Caim fez. Ele estava lá. Ele foi expulso do céu por essa altura. Ele estava lá disfarçado de serpente, ele estava lá disfarçado de tanta coisa, a tentar enganar toda a gente. Então, nós temos que orar muito pelos nossos primogénitos, que são o alvo principal. E muitas vezes nós não entendemos certos comportamentos, certas coisas, certas situações. É o diabo que vai agindo com base, sem querer trazer sentimentos de culpa a ninguém, com base naquilo que nós fizemos ontem. Ele tem legalidade para hoje fazer coisas e perturbar o nosso futuro de amanhã. Por isso nós temos que estar atentos, por isso nós temos que buscar na palavra de Deus tudo aquilo que é importante e perceber, acima de tudo, a obediência. Como eu disse, nós conhecemos a história de Isaac, conhecemos a história de Caim. Nós não podemos mudar o passado. Adão não pôde mudar o passado. Adão, um tempo depois de ser expulso do jardim, quando veio o primeiro dia de frio, quando veio a primeira chuva, isto não está na Bíblia, mas há escritos que mostram isto, Adão arrependeu-se e pensou, será que ainda poderíamos voltar? Mas já era tarde, porque o jardim já estava fechado. Mas hoje nós podemos sempre voltar, porque Jesus fez esse caminho. Jesus abriu o véu para nós podermos, rasgou o véu para nós podermos voltar. Jesus fez um sacrifício para nós podermos voltar ao coração do Pai. Por isso, nós não podemos mudar o nosso passado, mas podemos mudar aquilo que tínhamos pensado fazer hoje. Se calhar alguns de nós, quando saímos hoje de casa de manhã, ou quando acordámos, definimos logo o que é que íamos fazer hoje. Vou tomar isto ao pequeno almoço, vou almoçar aquilo, vou lanchar aquilo. Se calhar já definimos o nosso dia, mas nós podemos mudá-lo. Nós temos esse poder de mudar aquilo que já pensámos que vou fazer. Imagina, tinha planeado almoçar bife com batata frita, posso ir almoçar cachorro quente.
Posso ou não posso? Se fosse ao contrário, não ter a carne em casa ou isso. Há coisas que eu posso mudar. Tinha planeado vestir uma camisa amarela, posso vestir uma camisola verde. Posso. Diz que eu a tenha, claro. Senão também vai-se à Primark ali perto. Eu posso mudar aquilo que eu tinha pensado fazer hoje. Se eu tiver os meus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Se eu não ficar, às vezes, agarrado. Não, eu é que sei. Não, se eu já disse isso, eu nunca volto atrás com a minha palavra. A gente tem um exemplo bíblico de alguém que não voltou atrás com a sua palavra e matou a sua filha. Que a gente não seja obstinado para perceber que há momentos para tudo. Até para voltar atrás com aquilo que eu acho que tenho razão. Porque eu nunca tenho razão. Deus tem sempre razão. Nós podemos estar mais ou menos dentro da razão, mas a razão nunca é nossa. A razão é sempre de Deus. Porque Deus é que sabe as coisas certas. Eu não sei o que é o certo. Eu tenho a minha visão das coisas, que pode ser diferente da visão de cada um. A visão de Deus está sempre certa. Hoje eu posso mudar a minha vida. Hoje eu posso mudar o meu futuro. E a pergunta que Deus nos faz hoje é: como estás a viver o teu presente? O que estás a fazer hoje para condicionar ou criar condições para um futuro maravilhoso? Ou estás a fazer hoje coisas que te vão criar condições para ter um futuro, qual é o oposto maravilhoso? Horrível. Sei lá. Mau. Negativo. Triste. É difícil. Maravilhoso é tão bom que a gente nem consegue lembrar de uma palavra que seja um antónimo de maravilhoso. A verdade é essa. Nós temos que perceber o que é que eu estou a fazer. Só que Deus hoje traz uma notícia para nós. Hoje, no dia 7, depois do dia 6 e antes do dia 8, o Senhor nos diz uma coisa, diz que vamos a tempo de mudar. O Senhor nos diz que mesmo que o ontem, que o 6, o 5, o 4, o 3 tenha sido mau, nós podemos hoje mudar de tal forma que o 8, o 9, o 10 podem ser melhores. Podem ser melhores através dele. É isso que o Senhor nos diz hoje. O que é que temos que fazer? É simples. Temos que dar uma volta de 180 graus na nossa vida. E se eu ia para a direita, passar a ir para a esquerda. Se eu ia para a esquerda, passar a ir para a direita. Se eu ia em frente, passar a ir para trás. Se eu ia para trás, mudar a minha vida. Porque a única forma que eu tenho, não é de assegurar o meu futuro, mas a única forma que eu tenho de criar um presente, criar condições no presente para que o futuro seja melhor, é garantidamente mudar muita coisa que eu tinha pensado que ia fazer. Porque há muita coisa que provavelmente eu tinha pensado que ia fazer hoje, que ia fazer amanhã, e que provavelmente não está de acordo com a palavra de Deus. Provavelmente Deus já me falou que queria que eu fizesse A, ou queria que eu não fizesse B, ou queria que eu deixasse de fazer aquilo, ou queria que eu fizesse aquilo, ou me está a chamar para um propósito assim, ou me diz não gastes tempo aí, e eu estou a não ouvir porque me vou estribando na minha própria vontade, ou naquilo que outros me vão dizendo, nas vozes que o mundo vai dizendo. E as vozes do mundo não são vozes que me levem para um futuro bom. São vozes que me levam para o futuro que Adão teve. Como nós falámos no outro dia, Adão deu ouvidos a alguém que não era suposto falar. E o exemplo que nós podemos tirar disso para nós é que, claro, não dar ouvido a animais, como é óbvio, mas fora de brincadeiras, é não darmos ouvidos a pessoas que nós sabemos que não têm nada para nos dizer. A comparação da serpente para nós hoje é: o que é que aquela pessoa me vai poder dizer? Uma pessoa... Deixa-me fazer aqui uma ressalva importante. Eu não estou a dizer que Deus não usa o jumento, que Deus não usa a pedra. Não é isso que eu estou a dizer. Quando Deus usa alguém que até é um ímpio e que Deus usa essa pessoa para me trazer uma palavra, de exortação, de direção, é diferente. Aí a gente vai checar isso com o nosso amigo Espírito Santo e alinhamos. Eu não estou a dizer isso, estou a dizer aqueles maus exemplos que quem não tem nada para nos acrescentar nos dá, aquelas palavras que quem não tem nada para nos acrescentar nos dá, aquelas palavras que o mundo nos dá, o mesmo mundo que diz que o homem e o homem podem viver juntos, o mesmo mundo que diz que o homem e a mulher podem viver juntos, o mesmo mundo que diz que eu posso fazer o que eu quiser quando me apetecer, que os outros têm que me aguentar porque eu tenho direito a isso. Esse mundo não me pode ensinar nada. Nem a ti, nem a mim. E quando eu dou vozes a esse mundo, quando eu dou vozes àqueles que dizem que tudo aconteceu por acaso, né? Quando eu dou vozes àqueles que dizem, com todo o respeito pela ciência, quando eu dou vozes àqueles que dizem que o homem vem do macaco, eu já não estou a dar ouvidos a quem? À palavra de Deus. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. O Ramon estava a falar disso a propósito do macaco. Ontem, por causa de uma molinha, ele estava a dizer isso e é verdade. Mas só para não ficarem dúvidas aqui.
E eu acredito naquela parte da ciência que diz que houve um Big Bang e que o universo foi criado. Ok? Esse Big Bang chama-se Jeová. É o Deus que criou todas as coisas. Claro que teve que haver. Nós não podemos ser tolos. Se não houvesse uma fonte de energia brutal para criar, nada criava. Os carros hoje andam como? O combustível, se não for elétrico, o combustível fóssil explode. Quando explode e queima, gera energia, os pistões funcionam e aquilo anda. O carro não é nenhum milagre. O milagre é nós estarmos aqui vivos. Amém? O carro não é nenhum milagre. Portanto, esse Big Bang aconteceu. Agora vejam, imagina, do nada, uma coisa acontecia com milhares de espécies diferentes, todas perfeitinhas, todas, sem que haja um criador a criá-las, todas perfeitinhas. E agora vejam o ridículo que é poder achar, eu estou a falar à vontade, porque eu era daqueles que achava que o homem tinha vindo do macaco. Por isso estou a falar em primeiro lugar para mim, que antes de ser crente, eu achava que isso era possível de acontecer. Agora vejam bem, vamos imaginar que é verdade, que o homem veio do macaco. Vamos imaginar um cenário, que o homem nasceu do macaco. Coitadas das outras espécies todas de macaco, só uma é que evoluiu. As outras continuam a viver na selva. Veja, se assim fosse, não havia macacos. Tinham todos evoluído de espécie e hoje só havia seres humanos. É o próprio ridículo. Além do mais, eu aconselho, eu se encontrar isso, vou lá colocar, aconselho todos a pesquisarem no Google por uma entrevista que foi feita há uns anos numa universidade de Londres, das mais famosas, sobre a teoria da evolução. Foram fazendo várias entrevistas e estamos a falar de alunos já do último ano dessa universidade e a todos foram perguntando um exemplo de uma espécie que tivesse mudado de espécie. Uma coisa é eu dentro da minha espécie evoluir. Claro que a gente evolui. Antigamente não havia elefantes, havia mamutos, não é? E a evolução do clima fez com que o animal ficasse ligeiramente diferente. Não é? Uma coisa é dentro da própria espécie haver uma evolução. Outra coisa é uma mudança de espécie. Perguntaram a cada um dos cientistas. Primeiro foram falando, deixaram-nos falar, deram-lhes corda. E eles, maravilhoso, pum, 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 pum. Então dê-me um exemplo de uma espécie, desde a mais simples, a amiba mais simples, à espécie mais elaborada. Uma espécie que tenha transitado desta espécie para outra espécie, à semelhança do macaco, não é? Sabe? E ao fim de uns minutos todos disseram nenhuma. Não há até hoje uma espécie, desde a mais microscópica à mais macroscópica, que tenha transitado de espécie cientificamente. Agora vejam bem, se nem aquela amibazinha que só tem uma célula conseguiu mudar para a espécie do lado, era logo um mamífero complexo que mudava. Tenham dó de nós e não nos queiram meter areia para os olhos, porque a gente sabe que foi o nosso Criador que criou todas as coisas. Amém? Mas isto para dizer o quê? Que nós podemos mudar a nossa vida se dermos ouvidos à voz de Deus como deu Abraão, em vez de darmos ouvidos às vozes do mundo. Tudo depende das nossas escolhas, tudo depende das nossas decisões. Claro que o que nós semeamos, vamos colher, mas nós podemos colher minimizando os danos, como eu disse no início. Através da palavra de Deus, através do ensino que Deus nos dá, através do amor de Jesus, através da presença do Espírito Santo, nós podemos minimizar os danos daquilo que nós semeamos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu podes já ter desistido de ter um futuro melhor. Tu podes já achar que não vale a pena pensar nos meus filhos, não vale a pena pensar nos meus netos, não, tu podes até já ter desistido, mas Deus não desiste de ti. Amém. Deus sabe que é possível tu teres um futuro melhor que aquilo que tu próprio imaginas que vais ter. O que Deus hoje nos está a dizer é que o passado, nós temos Jesus a cuidar do nosso passado. Jesus, quando subiu aos céus, sentou-se à direita do Pai, e o que a Bíblia nos diz é que Ele está lá a interceder por nós 24 horas por dia. Está a interceder pelo nosso futuro? Não. Está a interceder pelo que fizemos no passado. O nosso futuro, Jesus espera que a gente o tenha com Ele. Ele tem que interceder pelo nosso passado. Sabem o que é que dá legalidade ao diabo vir sobre as nossas vidas? Não é o dia da manhã. Nem ele sabe o dia da manhã. Nem ele sabe. O que lhe dá legalidade é o que fizemos ontem. Por isso, o nosso passado, a gente não tem que se preocupar. Temos que cuidar. Porquê é que eu digo que não temos que nos preocupar? Temos que o entregar a Jesus completamente. Temos que entregar a nossa vida completamente a Jesus para que o passado não seja um empecilho. Se o passado estiver limpo e lavado pelo sangue do Cordeiro, que nos faz ficar mais alvos do que a neve, em que o quermesim do pecado sai da nossa vida e nós ficamos realmente
mais alvos do que a neve, aí começamos a criar as condições para construir um futuro risonho. Porque Jesus nos ensina a criar esse futuro, com o seu exemplo e com a ajuda do Espírito Santo. E é isso que nós temos que perceber. O primeiro é nós percebermos, se eu estou desistido, hoje é o dia de eu desistir de desistir. De eu ser um indesistível, de eu ser um homem e uma mulher que não desiste. Como eu costumo dizer, se eu não consigo correr, eu vou a caminhar. Se eu não consigo caminhar, eu vou de joelhos. Se eu não vou de joelhos, eu vou-me arrastar, mas parado é que eu não fico. Jesus está ali, eu não posso ficar parado. Eu tenho que ir, se eu não consigo sequer coisa, vou a rebolar, tipo na praia. A gente rebola. A gente não pode é parar. O alvo é Cristo, é para ali que eu vou. E deixa o passado. E rebola até Cristo. Não podemos ficar parados. Não podemos desistir de nós próprios. Porque o que o Senhor nos está a dizer hoje é que, perdão, da mesma forma que Ele disse para Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, o Senhor está-te a dizer, o teu futuro tu não sabes, eu vou-te mostrar o teu futuro. E o teu futuro é risonho comigo, como foi o de Abraão comigo. Não como foi o de Adão, porque Adão não ficou na minha terra. Não estamos aqui a falar da geografia física, estamos a falar da geografia espiritual. A Bíblia nos ensina que nós temos lugares celestiais onde nós estamos e onde estaremos e onde outros estão. É aí que as coisas se jogam. É aí que o nosso futuro acontece. É aí que nós geramos o nosso futuro. Da mesma forma que foi aí que nós semeámos coisas no nosso passado. Não na geografia terrena. E o que o Senhor nos está a dizer hoje é, olha para mim, como Abraão olhou, com os mesmos olhos de fé, e crê que eu te posso levar para uma terra que tu não conheces, mas que é melhor do que tudo o que tu tens hoje. Não interessa a riqueza que Abraão tinha, os animais que ele tinha, os servos que ele tinha, tudo o que ele tinha era infinitamente baixo comparado com o que ele conquistou em Deus. Eu não estou a falar de sermos ricos, estou a falar de termos riqueza em Deus. Não estou a falar de termos 3 carros parados à porta. Estou a falar de toda a gente saber onde é a nossa porta, porque na nossa porta há a riqueza de Deus. É isso que eu estou a falar. Sermos conhecidos na nossa rua, no nosso prédio, no nosso trabalho. Não por termos um Ferrari na porta, um Lamborghini, irmos de helicóptero trabalhar. Nem iríamos se tivéssemos isso tudo. Mas sermos conhecidos por termos o Espírito Santo de Deus em nós, que muda todas as coisas e todos os ambientes. É isso que Deus nos está a dizer hoje. Não desistas dos teus sonhos. Tinhas sonhos que achas que já não se vão cumprir. Abraão esperou quantos anos para um filho? E teve, não teve? E nem imaginava como. E a mulher até se riu de Deus. Nós também às vezes já nos rimos daquilo. Nunca vou alcançar isso. Casa própria, nunca vou alcançar. Um emprego, um contrato, nunca vou alcançar isso. Uma família funcional, nunca vou alcançar isso. O que é que aconteceu com Abraão? Teve casa própria? Teve ou não teve? Muito grande a casa própria dele. Teve carro? Teve. Tinha um carro de bois à porta. Era melhor que o elétrico, não era preciso carregar nem nada, era só palha e aquilo estava sempre a andar. O elétrico a gente tem que pôr a carregar. E teve uma esposa que funcionou no seu casamento e teve um filho que deu sequência à sua descendência, de quem nós hoje falamos, que tem o seu nome escrito na Bíblia. O teu nome não vai estar escrito na Bíblia, porque a Bíblia já existe, mas o teu nome pode andar na boca de muita gente, se tu acreditares que Deus pode mudar a tua história, se acreditares que Deus pode condicionar o futuro de forma a teres um futuro maravilhoso. Porque Ele é o Senhor que criou o futuro, não somos nós. Nós queremos as condições para o futuro. Temos é que querer, temos que decidir caminhar no futuro com Deus. Eu há uns anos ouvi um apóstolo que nós conhecemos, tinha uma frase, numa outra vertente, mas ele dizia uma frase que é verdade, ele dizia: eu vi em Deus o meu futuro e decidi caminhar nele. E é isso que nós temos que perceber para cada um de nós. Eu em Deus consigo ver o meu futuro, mas a decisão de caminhar nele não é de Deus. O que Deus faz é criar, está ali o futuro, dizer-me quais são as condições para eu poder ter esse futuro, que é obedecer aos seus princípios e à sua palavra. Mas nós temos que decidir caminhar no futuro que Deus tem para nós. Então temos que ser ousados. Acham que foi fácil para Abraão sair de tudo o que ele tinha? Imagina que hoje Deus te dizia, pensa assim, pensa que és uma pessoa rica como Abraão, tens tudo, tudo e muito mais. És a pessoa mais rica da tua rua. Se só vives sozinho na rua, não conta, não é? És a pessoa mais rica do teu bairro, és a pessoa mais rica da tua cidade. És uma pessoa super rica. Não tens servos, porque hoje não há servos, mas tens
empregados, tens 100, 200, 300, 400, 500 empregados, tens N empresas. Imagina que Deus te dizia hoje, larga isso tudo e vem comigo. Será que a gente ia? A gente conhece o final da história, acha que foi fácil para Abraão decidir. Como a gente sabe o final, acha que foi fácil. Sabes que ao nosso nível é exatamente a mesma coisa quando Deus nos diz, deixa de fazer isso, deixa esse hábito e vem comigo. Deixa de ver isso e vem comigo. Deixa de vestir essa roupa e vem comigo. Deixa de falar dessa forma e vem comigo. É ao nosso nível. Nós somos os Abraões e Abraoas de hoje. Homens e mulheres que têm que ouvir a voz de Deus, ser ousados e decidir. Deixar aquilo que nos afasta da presença de Deus. Abandonar aquilo que nos muda, não para melhor, mas que nos muda para o pior. Eu sei que o Senhor está a falar com alguns de nós. Eu sei que o Senhor está a falar aos nossos corações. Eu sei que o Senhor nos está a perguntar. Mas eu vou-te perguntar, exatamente na mesma para ficar mais vincado. Queres ser um Adão ou uma Adoa? Ou queres ser um Abraão ou uma Abraoa? Com todo o respeito pelas personagens bíblicas. A decisão é nossa. Podemos construir algo ou podemos construir algo. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Adão ouviu a voz da serpente e obedeceu. Adão não teve falta de obediência, ok? Adão obedeceu. Obedeceu. Foi à voz errada. A gente às vezes diz, Eva desobedeceu. Não desobedeceu nada, ela obedeceu. Imaginem, quando nós temos uma direção de alguém e fazemos o oposto que essa pessoa nos diz, uma desobediência implica uma obediência a outra pessoa, a outra coisa. Quando Eva desobedeceu a Deus, quando Abraão desobedeceu a Deus, estava a obedecer a algo, que foi à serpente. Portanto, a obediência está aqui implícita. A questão é que Adão não desobedeceu, só obedeceu. E é isso que o Senhor nos está a perguntar hoje. Se nós queremos ser como eles ou não. Abraão não obedeceu por interesse, ele já era rico. Ele obedeceu de coração. Da mesma forma que nós hoje, o que Deus nos está a dizer é, eu não estou a dizer que vos vou dar um futuro maravilhoso de riqueza. Estou a dizer que vos vou dar um futuro maravilhoso na minha presença. Para a nossa descendência. Vocês imaginem o que é os nossos filhos daqui a uns anos estarem na igreja. Sim, porque não há outra possibilidade, não é? Os nossos filhos estarem na igreja, um deles a pregar, a ministrar, nós sentados na fila de trás na cadeira de rodas, porque a gente já não consegue sentar e andar sozinho, alguns de nós, não é? Ali sossegadinhos, e a gente ouvi-los a dizer, eu hoje estou aqui porque o meu pai e a minha mãe, no dia 7 de agosto de 2022, decidiram não ouvir a serpente e ouvir Deus. Vejam o que isso é. Nós não precisamos de construir uma igreja para 1 milhão de pessoas. Nós não precisamos de ter coisas extraordinárias. Nós precisamos de criar filhos extraordinários em Deus. E isso muda todo o nosso conceito do que é o fazer errado ou do que é o fazer certo. É isso que nós temos que perceber. Deus fez coisas na vida de Abraão que eu nunca tinha sonhado. Eu não sei se tu tens coisas no teu coração que achas que é impossível. Tens coisas que achas que é impossível. Eu tenho coisas que humanamente são impossíveis. Tenho coisas no meu coração que humanamente são impossíveis. Mas sabem que eu já conquistei coisas que eram impossíveis e que Deus deu. Portanto, quando a Bíblia nos diz para eu trazer à memória aquilo que me dá esperança, é exatamente no dia em que eu estou mais cabisbaixo. Eu lembrar-me das vitórias que eu já tive porque ouvi a voz de Deus. Porque obedecia à voz de Deus. Aquilo que tu já conquistaste. Nós temos gente nesta sala que já conquistaram coisas que eram impossíveis aos olhos humanos. Muitas coisas. Não estou só a falar dos milagres que a gente tivemos no mês passado. Não, estou a falar de coisas que fomos conquistando ao longo dos anos porque temos ouvidos à voz de Deus. E decidimos dar um passo, muitas vezes, de fé, em que alguns até diziam, mas tens a certeza? Amigos, nem Moisés teve a certeza quando pôs o pé na água, quanto mais nós. Certeza a gente não tem, certeza não. A gente tem fé. Porque a fé é firme de certeza das coisas que eu não sei, que eu não vejo, mas que eu sei que vão acontecer em Deus. Isso é o que é. E é isso. Certezas. Eu não tenho a certeza se que essa pregação vai chegar ao fim. Eu não sei se o Senhor não me vai levar antes da pregação chegar ao fim. A certeza que eu tenho é que eu estou a fazer o que Deus me pediu para fazer. A certeza que eu tenho que ter é que eu estou a ouvir a voz de Deus e a fazer o que Deus me manda fazer. E quando nós fazemos isso, tudo o resto, com todo o respeito,
Não interessa pevas. Interessa é o que Deus está a fazer. E quando nós estamos a pensar, porque o nosso Deus é um Deus geracional. O nosso Deus não está a trabalhar nas nossas vidas e pronto, daqui a um dia a gente morre, pum, 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 vamos lá para o Jardim das Tabuletas e acabou tudo. Não. Há gerações a seguir. E Deus está a trabalhar em nós para que as gerações seguintes possam receber aquilo que nós estamos a criar para elas. A infraestrutura que nós estamos a criar para elas. Só que se Abraão viveu coisas que nem tinha nos seus melhores sonhos sonhado e viu a sua descendência ter coisas que nem nos seus melhores sonhos tinha sonhado, Adão viveu coisas que nem nos seus piores pesadelos tinha sonhado. Ele nunca pensou que ia ficar longe de Deus. Ele nunca pensou que um filho ia matar outro filho. Mas tudo porquê? Porque ele decidiu não obedecer a Deus. Então, que hoje nós possamos entender. Não estou aqui para assustar ninguém, porque nem tenho jeito para isso. Mesmo que eu quisesse, não tinha jeito. Mas a palavra de Deus não é para nos assustar. A palavra de Deus é para nos trazer temor. Porque sabem que a Bíblia nos diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando eu tenho temor à palavra de Deus, não é medo. Vejam bem, de que é que serve eu ter medo de Deus? Eu consigo alguma coisa contra Deus? Nada. Então, se eu for racional e inteligente, eu não tenho medo de Deus. Eu tenho temor de Deus, porque Deus pode todas as coisas. Tenho que ter temor de Deus e da sua palavra, se eu andar fora dela. Se eu andar na palavra, faz parte da minha essência e da minha vida. Sabem, quando Adão pecou, a genética do pecado ficou gravada no ADN de Adão. Há lá um cromossomozinho dele, do Adão, que ficou lá com um P de pecado. E esse P de pecado foi passando pelas descendências todas, até que chegou a ti e a mim. Por isso Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus, que foi concebido como por obra e graça do Espírito Santo. Para quê? Para não ter o cromossomazinha com o P do pecado. Jesus, em vez de ter um cromossomazinha com um P de pecado, tinha um cromossomazinha com um P de perdão. É a diferença do Adão para o segundo Adão. É que um traz o pecado na sua genética e o outro traz o perdão na sua genética. E é isso que o Senhor nos está a dizer hoje. Que possamos entender o perdão que Jesus já nos trouxe através do nosso passado. E possamos hoje começar a construir um presente, viver um presente correto para podermos lançar as bases para construir um futuro melhor. Amém? Estás disposto a isso? Estás disposto a começar hoje a construir algo diferente? Então, levanta-te para que eu possa orar por ti. Deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Quem puder levantar, quem não puder levantar, tranquilo. Deixem o Espírito Santo falar convosco. Deixem o Espírito Santo falar aos vossos corações. Se quiseres, fecha os teus olhos. Se quiseres, fica a ouvir a voz de Deus. Vai acalmando o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo. A gente só fecha os olhos, exatamente para não se perturbar com quem está ao lado. Para que o Espírito Santo possa falar contigo, para poderes ouvir aquilo que Ele tem para te dizer. Senhor Espírito Santo, eu oro, Senhor, para que nos tornes homens e mulheres ousados. Eu oro, Deus, para que nos tornes homens e mulheres que vivem de acordo com a Tua palavra e de acordo com a Tua presença. Eu oro, Senhor, para que nos tornes homens e mulheres que não sejam como Adão, que tomou a decisão errada, mas homens e mulheres que sejam como Abraão, que tomou a decisão certa. Pai, eu oro, Senhor, por essa mudança de coração hoje. Pai, nós hoje entregamos aos pés da cruz do Senhor Jesus todo o nosso passado, todo o nosso pecado, todos os nossos erros. Senhor, nós hoje nos arrependemos mais uma vez, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas más decisões, da forma como falamos erradamente, dos vícios, Pai, de tudo o que nos possa afastar de Ti, tudo o que era o nosso passado. Hoje entregamos aos pés da cruz do Senhor Jesus, confiando, Senhor. Tu és fiel e justo, meu Deus, para nos perdoar. Tu és amoroso para nos perdoar. Então entregamos hoje o nosso passado errado nas Tuas mãos, Deus, te pedindo que possas fazer essa diferença em nós. Vem, Senhor Espírito Santo, falar com os nossos corações e vem-nos mostrar aquilo que hoje cada um de nós tem que começar a fazer de forma diferente para construir esse futuro risonho. Vem falar com cada um de nós nesta manhã, Senhor. Possamos entender aquilo que temos que mudar. Temos que mudar naquilo que comemos, temos que mudar naquilo que bebemos, temos que mudar naquilo que vestimos,
temos que mudar naquilo que vemos, temos que mudar naquilo que falamos, temos que mudar nas pessoas com quem nos damos. Deus, o que há em nós hoje ainda, Senhor, tem que ser mudado para podermos experimentar esse futuro glorioso e maravilhoso que Tu tens para nós, Senhor. É isso que hoje nós entregamos nas Tuas mãos. É isso que nós hoje, Senhor, colocamos a Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Nós queremos ser como Abraão. Oh, Deus! Abraão viu Jesus, ainda ninguém na terra tinha visto Jesus, e ele viu, Deus. Que a gente possa ver Jesus em tudo o que fazemos na nossa vida, que a gente possa ver Jesus a partir de hoje em tudo o que fazemos, Senhor. Possamos começar a construir esse futuro melhor, esse futuro mais risonho, que seja hoje, Senhor, que a gente possa começar a mudar. Vem, Senhor, falar com cada um de nós, vem tocar nos nossos corações, mostra-nos, Espírito Santo, mostra-nos, chama-nos a atenção de coisas que nós estamos a fazer que é errado, Senhor. Chama-nos a atenção, Deus, de coisas que nós estamos a fazer, que não são o certo, Deus, para nós podermos mudar, para nós podermos ser homens e mulheres diferentes. Nós queremos, Senhor, ir para a terra que Tu nos vais mostrar em fé. Queremos ir para esse futuro que ainda não vemos hoje, Senhor. Não queremos confiar nas nossas mãos para esse futuro. Vem, Senhor Espírito Santo, fala aos nossos corações. Vai falando com o Espírito Santo. Vai deixando que Ele te ministre. Nós não queremos construir apenas na areia, na superficialidade. Nós queremos construir em Ti, que és a pedra angular. Queremos construir em Ti, Senhor, que és o firme fundamento. Queremos construir a partir de hoje, Senhor, não olhando mais para os erros do nosso passado, Deus. Mas também não queremos continuar nos mesmos erros, Senhor. Se nós continuarmos no mesmo erro, Senhor, nós não estamos a fazer o que é o certo, Deus. E nós não queremos fazer isso, Senhor. Nós queremos fazer o que é o certo. Queremos buscar a Tua face. Queremos fazer de forma diferente do que fizemos até hoje, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te pedimos nesta manhã, Deus, da mesma forma que falaste connosco, que nos foste ministrando, Senhor, que nós possamos cear, selando, meu Deus, selando esta decisão de fazer algo diferente a partir de hoje. Que a partir de hoje o nosso futuro possa começar a ser construído com a consciência do que leva a decisão certa ou a decisão errada. Senhor, nós consagramos a Ti, meu Deus, os símbolos desta ceia, tanto o pão como o sumo de uva, nós consagramos a Ti, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque foste àquela cruz e isso nos deu o privilégio de ter a Tua carne e o Teu sangue connosco. O teres ido àquela cruz nos deu o privilégio de cear. O teres ido àquela cruz nos deu o privilégio de partirmos o pão e de bebermos o vinho. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado porque Tu ceaste com aqueles homens que eram humanos como nós e falhos como nós. Muito obrigado porque lhes disseste para fazerem isso cada vez que se reuniam em Teu nome, cada vez que faziam algo em Teu nome, Senhor. E nós fazemos isso hoje. Então o que eu te peço, se tens que te acertar com Deus, acerta-te. E enquanto te acertas com Deus, vem pegar aqui a tua ceia para podermos cear em família e em conjunto. Amém? Ora, se tens alguma coisa para resolver com o Senhor, resolve. Paizinho, nós tomamos a ceia nas nossas mãos, Senhor. Te agradecendo por tudo o que estás a fazer no nosso meio. Te agradecendo, Senhor, porque nós declaramos que queremos construir algo diferente, Deus. E também declaramos que queremos um coração igual ao Teu. A conjugação disto tem que fazer de nós melhores homens, melhores pais, melhores maridos, melhores mulheres, melhores esposas, melhores filhas, melhores filhos, para podermos mudar esta nação.
Senhor, nós tomamos o pão que simboliza o corpo de Jesus e declaramos que a mesma vida que Jesus transmitiu aos seus discípulos naquela ceia, que o Senhor possa trazer essa vida sobre nós. Porque naquele momento eles não sabiam, mas a vida eterna de Jesus já estava ali presente. E hoje nós sabemos o que é essa vida eterna. Pai, eu oro para que cada um de nós, ao comer este pão, possa decidir ser como Abraão. Não vai fazer tudo certo, mas do que é o mais importante na sua vida, serão decisões acertadas a partir de hoje. Obrigado, Senhor. Dá-nos esse coração com fé como Abraão tinha, com confiança em Ti, uma confiança inabalável em quem Tu és. É o que declaramos no nome de Jesus. Podemos comer. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Deus. De igual modo, nós tomamos o vinho que representa o sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Não quero demais te agradecer pelo que fizeste. Obrigado por cada gota que verteste naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado pela Tua paciência para com cada um de nós. Obrigado porque nos estás a ajudar a construir algo diferente a partir de hoje. Eu oro declarando que o sangue de Jesus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre a tua casa. O sangue de Jesus está sobre os teus filhos. Nenhum mal chegará. Porque o sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz a terra rodar. O sangue de Jesus dá-nos vida. O sangue de Jesus faz toda a diferença em cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nos purificas com o Teu sangue. Obrigado porque nos lavas no Teu sangue. Esse milagre de nos lavar com um sangue e isso nos fazer ficar brancos e alvos como a neve é um milagre mesmo. Obrigado, Senhor. Nós tomamos este cálice declarando que todas as nossas decisões de hoje em diante vão ser alicerçadas na palavra de Deus, vão ser alicerçadas na obediência à vontade de Deus. E declaramos isso no nome de Jesus e para a glória do Pai. Podemos beber. Toda a honra são para Ti, Senhor. Deus poderoso, Deus fiel. Não nos cansamos de Te louvar, Senhor. Tudo o que temos vem de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta ceia. Obrigado por esta comunhão em família, Senhor. Obrigado pela forma como falas connosco. Obrigado pela forma como trabalhas os nossos corações. Obrigado, Deus, pela unidade que há na Tua igreja, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pelo coração compassivo, Senhor, que nos dás. Ai, nós também Te agradecemos, Senhor, por cada dízimo e por cada oferta que foi trazido pela Tua igreja, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, tudo o que é entregue, seja aqui fisicamente, seja através de outra forma eletrónica, Deus. Declarando que não faltará farinha na amassadeira, Deus. Não faltará azeite na botija. Que a Tua prosperidade venha sobre cada casa, que a Tua prosperidade venha sobre os nossos corações, que em primeiro lugar o Teu amor se multiplique nas nossas casas, Deus, mas que o Teu ouro e a prata, que Tu és o Senhor do ouro e da prata, possa vir sobre as nossas vidas, para não nos faltar nada e para ainda termos para ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Deus, que a gente possa cumprir a Tua palavra e levar a renda a quem necessita da renda e não tem, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo nos tempos difíceis não faltou nada na casa de ninguém, Senhor. Seja em confinamento ou sem confinamento, não faltou nada. E nós declaramos que continuará a não faltar, porque esse Deus amoroso é um Deus de provisão, é um Deus que tem a mão estendida e que não tem a mão mirrada. É um Deus que abençoa, é um Deus que não deixa faltar a provisão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Quanto ao mais que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo do Deus vivo seja com cada um de nós, não somente até ao final deste mês, não somente até ao final do verão, não somente até ao final do ano, mas até ao Senhor Jesus voltar ou nos recolher para perto dEle. Tem um agosto maravilhoso, tem um dia 7 frutífero para construir um futuro maravilhoso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor possa brotar ao teu coração esses sonhos que já estavam apagados, porque hoje o Senhor te diz que o futuro é risonho e maravilhoso com Ele. Então, se esses sonhos estão aí abafados, que hoje possam brotar
para a honra e glória do Senhor, e tu podes ter esse louvor da sua glória, trazendo vida onde tu estiveres, que onde tu pisares haja vida, que onde tu fores haja vida, que quando a tua boca se abrir as trevas se calem, que onde o teu pé pisar as trevas sejam abatidas e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado cada vez mais alto ainda, que a tua casa possa verdadeiramente ser um pedacinho do céu, que a tua casa seja um lugar onde o Senhor tem prazer em estar, que a tua casa seja um lugar onde a presença de Deus é tão real e tão palpável que quem entrar lá pergunta: mas onde está o trono do Senhor? Porque Ele tem que estar neste lugar. Amém. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém. Amém.